Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Encerramos esse mês de setembro com medo de uma recessão global dominando os mercados. A ideia de que os bancos centrais das nações mais desenvolvidas, principalmente Estados Unidos e zona do euro, vão ter que elevar sua taxa de juros para um patamar bem contracionista, levou o mercado a temer uma recessão global. Isso ficou bem nítido aí ao longo da semana e ao longo de todo o mês, quando as bolsas internacionais caíram forte. Por outro lado, o dólar subiu e se valorizou bastante, principalmente em relação ao euro e à libra da Grã-Bretanha. Isso ficou bem claro nas falas dos dirigentes do Banco Central norte-americano, logo após a reunião da semana passada, que elevou a taxa básica de juros por lá. As falas de que os Estados Unidos vai precisar levar sua taxa de juros para algo em torno aí de 4, 4,5% e de que é necessário conter a inflação por lá, levaram o mundo a temer uma recessão global. Outro ponto que corrobora isso foi a divulgação dos dados da inflação essa semana. A inflação de bens de consumo, o PCE na sigla em inglês, nos Estados Unidos, atingiu 6,2% nos últimos 12 meses. Teve uma alta de 0,3% no mês passado. O grande problema está no núcleo da inflação, que teve uma aceleração de 0,6%, que é quando se exclui aí o preço dos combustíveis e dos alimentos, que são produtos mais voláteis. Lembrando que esse índice de inflação é o que o FED utiliza aí para balizar sua taxa de juros, e ele veio acima do esperado. Outro problema é que a inflação na zona do euro também atingiu a marca de 10% no acumulado nos últimos 12 meses, o que é um recorde histórico e que pressiona aí o Banco Central Europeu a subir forte a sua taxa básica de juros. Além disso, nos Estados Unidos, o furacão que atinge a Flórida interrompeu parte da produção de petróleo no Golfo do México e também interrompeu a produção de suco de laranja. O estado da Flórida é o maior produtor de suco de laranja dos Estados Unidos, o que fez com que o preço subisse aí bastante no mercado internacional essa semana. Por outro lado, o medo de uma recessão global segurou o preço das commodities. O petróleo fechou aí em leve alta de 0,38%, com barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aí aos $85,35. Já o minério de ferro teve uma queda de 2,97% essa semana, encerra cotado aos $98 a tonelada. E essa queda do minério de ferro se deve principalmente a uma perspectiva de menor crescimento da China. O Banco Mundial reduziu a estimativa de crescimento do PIB da China para esse ano de 2022 para 2,7%. Falando agora um pouco da Europa, a situação lá continua cada vez pior. Primeiro, em relação ao confronto entre Rússia e Ucrânia, nós tivemos essa semana o anúncio do presidente Vladimir Putin que vai iniciar a anexação de 4 territórios do leste da Ucrânia ao território russo. Isso aconteceu aí logo após um referendo, um plebiscito que foi feito nessas regiões, muito questionado pela comunidade internacional, mas fato é que quando o Putin anuncia isso, ele pode tomar medidas aí para defender o que ele agora acredita ser o território russo. Outra questão importante, isso acabou influenciando aí um pouco no preço do trigo no mercado internacional. No início da semana a Ucrânia conseguiu aí exportar 7 navios de trigo, mas o medo de agravamento das tensões por causa da guerra fez com que o preço do trigo subisse no final da semana. Isso pode pressionar ainda mais a inflação dos alimentos. Outro país que atravessa aí um problema muito grande na Europa é o Reino Unido. Depois do anúncio do pacote de estímulos econômicos por lá, o que trouxe aí uma falta de credibilidade junto ao mercado devido ao medo de uma pressão inflacionária muito forte, o Banco Central do Reino Unido teve que atuar junto ao mercado, anunciando aí uma compra de mais de 65 bilhões de libras em títulos para poder fortalecer a libra. Isso até ajudou, evitou aí que a libra continuasse caindo no mercado internacional. Outro anúncio por parte da Europa foi feito por Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, que é o anúncio de impor um teto ao preço do petróleo russo. Agora vai haver um limite
para a compra do petróleo russo por parte dos países da União Europeia. Outra questão importante foi a eleição na Itália, que aconteceu no domingo passado. O Partido Conservador venceu a eleição, né, para o parlamento da Itália, e por isso aí vai indicar o primeiro-ministro, e a posição do Partido Conservador, inclusive em alguns casos sendo até mesmo contra a participação da Itália na União Europeia, pode causar aí alguma instabilidade na zona do euro, principalmente se tratando da Itália, da terceira maior economia da zona do euro. Outro problema que aconteceu na Europa essa semana foi a sabotagem que aconteceu no gasoduto que abastece a Europa, o gasoduto que vem da Rússia. Foram encontrados aí 4 furos no fundo do oceano nesse gasoduto, o que interrompe aí de vez o fornecimento de gás russo para a Europa. Lembrando aí que a Europa está se aproximando do seu inverno e é quando ela depende muito mais de gás. Uma possível crise energética na Europa pode aí eliminar qualquer possibilidade de crescimento da zona do euro para o próximo ano e principalmente pode agravar ainda mais a questão inflacionária. Esse medo de uma alta forte de juros lá nos Estados Unidos fez com que as bolsas caíssem bastante essa semana por lá. O S&P 500 caiu 2,68%, a Nasdaq caiu 2,38% e o Dow Jones caiu 2,75%. Já na Europa, o Stoxx 600 caiu bem menos, caiu 0,7%. Já no Brasil, o Ibovespa encerra essa semana com uma queda de 1,5%. Porém, no mês de setembro, vai na contramão mundial e encerra com uma alta de 2,2%, diferentemente do que aconteceu ao redor do mundo. Isso se deve a um momento diferente da economia brasileira, que não vai precisar mais subir tanto os juros agora, pelo menos é o que o mercado espera. Porém, por outro lado, o dólar subiu forte essa semana, subiu aí 2,96%, encerra cotado aos R$ 5,41. Essa alta do dólar ela se deve a essa expectativa de um juros mais alto nos Estados Unidos, o que leva o dinheiro para lá, principalmente para os títulos de renda fixa americanos, que são mais estáveis e vão estar pagando mais com essa alta de juros, e também um pouco aí devido ao cenário eleitoral brasileiro. A gente se aproxima da nossa eleição amanhã no domingo, e esse cenário eleitoral ele traz aí uma certa instabilidade, principalmente no preço do câmbio. Outro fator que ajuda o Brasil em relação aos índices de inflação, que vem apresentando queda expressiva. Essa semana nós tivemos a divulgação do IPCA 15, considerada aí uma prévia da inflação oficial, que apresentou mais uma vez deflação, queda de 0,37%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 agora cai para 7,96%. Enquanto isso, o IGPM, que é o Índice de Preços de Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou uma queda bem mais expressiva, 0,95%. Essa deflação veio acima do esperado pelo mercado, que esperava uma queda de 0,86%. Isso mostra que os preços no Brasil continuam controlados. Isso se deve aí à queda no preço dos combustíveis, também queda nos preços de telecomunicações, mas também o IPCA 15 apresentou aí uma leve queda no preço dos alimentos. Outra boa notícia para o Brasil é que o emprego continua forte. O Brasil criou no mês de agosto 278 mil vagas com carteira assinada, bem acima daquilo que era esperado. Agora o nosso índice de desemprego, medido pelo IBGE, ele caiu para 8,9%, o menor índice de desemprego desde 2015. Outra boa notícia é que a arrecadação federal mais uma vez bateu recorde. No mês de agosto foram arrecadados 173 bilhões de reais. Só nesse ano de 2022, a arrecadação federal já atinge a marca de 1,4 trilhões de reais. Outra boa notícia foi mais uma redução anunciada pela Petrobras, dessa vez no preço do asfalto, que cai a partir de hoje em 10,5%. Falando agora um pouco da renda fixa, a gente encerra aí também com uma boa performance nesse mês de setembro. O DI para janeiro de 23 encerra essa semana basicamente estável, leve alta de 0,01%,
cotado aí a 13,70%. Em relação à carteira de títulos públicos, nós tivemos uma alta essa semana no IMA geral de 0,23%. Ele encerra esse mês de setembro com uma alta de 1,26%. Falando agora dos pré-fixados, eles tiveram uma performance melhor. Essa semana subiram 0,27% e encerram o mês de setembro com uma alta de 1,40%. Para a semana que vem, nós temos decisão de taxa de juros na Austrália e na Nova Zelândia. Temos também dados aí sobre o emprego no Canadá. Nos Estados Unidos, nós temos a divulgação do payroll, que é o índice de emprego do trabalhador urbano, considerado aí um dos principais indicadores da economia americana. A gente fica de olho também na reunião do Banco Central da zona do euro para a gente entender para onde vai a taxa básica de juros lá na Europa, mas aqui no Brasil, é claro, todas as atenções estão voltadas para amanhã com as nossas eleições. Já aí no final da noite, início da madrugada, a gente já deve ter aí o resultado para o cargo de presidente e esse resultado aí vai influenciar bastante o nosso mercado ao longo das próximas semanas, se teremos ou não uma definição já no primeiro turno, qual vai ser aí o percentual de votos e qual vão ser as reações dos candidatos logo após o resultado da eleição. Influencia também aí qual vai ser a formação do Congresso Nacional, para que lado vai tender o nosso Congresso e principalmente, dependendo da formação do Congresso Nacional, para a gente saber se o novo governo vai ter ou não trabalho e principalmente qual vai ser a posição do Congresso Nacional em relação às reformas e às pautas econômicas que a gente precisa que sejam aprovadas aí nesse próximo mandato. Então, esse domingo aí é muito importante, não só para o mercado financeiro, mas para todos os brasileiros de uma maneira geral. Então, um bom voto para todos amanhã, votem consciente. Muito obrigado e até a nossa próxima semana.